Boa noite, aqui é o Leandro. Então a gente vai continuar nossa aula da Clínica em Bio, ou segunda aula de estudo, digamos, sedimentar a questão do conhecimento psicanalítico. Então aqui no caso, como eu já falei para vocês na aula anterior, as aulas são divididas em 5 temas e mais uma questão de prática também, na questão das aulas. E essa segunda aula da Clínica em Bio, só para relembrar que foi um estudo na relação de. Trabalhou com o Bio, no caso, ele trabalhou com grupos, né, na questão da psicanálise, tratamento terapêutico. Então, foi esse caminho que ele seguiu até. E percorreu, na verdade. Ele também acabou adentrando em outros estudos, tudo, né, mas o foco dele foi a questão de grupo. Então, essa é o que diferencia dos demais. Lembrando que ele foi paciente a Melanie Klein, foi discípulo de Freud também, então ele tem boas influências aí nessa caminhada dele. Então, aqui, começando no tema 1, que fala a quarta ferida narcísica. Então, como aqui diz, né, a psicanálise é revolucionária desde sua origem. Então, tipo, só para vocês lembrarem que a psicanálise ela nasceu como uma inovação, digamos assim, é um revolucionário também. Já se chegou a comparar com a questão quando teve Copérnico lá na questão eu posso dizer para vocês, quando, por exemplo, na época se acreditava que a Terra era o centro do universo. E aí quando Copérnico veio com conhecimento, com um estudo dizendo que não, que a Terra não era o centro do universo, e sim que a Terra girava em torno do Sol, foi um espanto na época. Foi uma quebra de paradigma, inclusive. Então foi considerado digamos, um divisor de águas assim na questão da ciência. Também teve a questão se eu não me engano, da questão lembrei, da questão de Darwin também, né, da revolução dos animais, evolução da espécie, também foi uma quebra de paradigma, foi uma mudança de olhar diferente. Então a psicanálise também veio nessa mesma vibe, digamos assim, porque até então nunca tinha estudado a questão do inconsciente, instâncias psíquicas e análise de sonho, enfim. E aí o Freud ele trouxe isso, então ele quebrou isso também, ele revolucionou a questão do conhecimento, né, trazendo a filosofia, enfim, para a questão da psicanálise. Então, por isso que aqui fala nesse texto que a psicanálise é revolucionária desde sua origem, claro, foi desde quando ele publicou a interpretação dos sonhos, em 1900. Claro que ele já vinha estudando antes a questão da psicanálise, só que é considerado o nascimento da psicanálise em 1900. Foi Freud, inclusive, quis que esse fosse o marco da história, da revolução. Bom, e aí aqui continuando no texto, a psicanálise é revolucionária desde sua origem, é inovadora, contestadora, né, tirou os padrões na época, assim, ele tirou os padrões, não digo, mas ele revolucionou. É incômoda por subverter o establishment, tipo, né, aquela coisa do padrão, da sociedade. Então a psicanálise ela veio para isso, para quebrar a questão do sempre do mesmo. Tanto é que muitos médicos não acreditavam na questão de doenças. Às vezes a pessoa chegava com uma dor no braço e fazia tudo quanto é exame, não tinha nada, não vinha nada de exame, não saía nada. Pô, mas como pode ele ter com dor no braço se não tem nada? Claro que era tudo aqui na mente, que muitos dos nossos sintomas, diria, olha, a grande maioria dos nossos sintomas é em função da mente. Não tem nada a ver com uma questão fisiológica, apesar de resultar em uma questão fisiológica do corpo. Aí voltando aqui, né, o estabelecido, um establishment, que é considerado correto. Foi assim quando Freud situou a psicanálise, aqui trouxe aqui o que eu comentei agora há pouco. Foi assim quando Freud situou a psicanálise entre a medicina e a religião, quando desenvolveu um método de tratamento que escapava à ciência positivista da época e também não permitiu que fosse incorporado pela metodologia ou pela fé. Freud sempre tentou não ir para esse caminho misticismo, no caso místico, então, da questão da mente. Ele sempre tentou trazer as ciências
a ciência, no caso, através do estudo. Então, por isso que ele usou muita clínica em função disso, né? Não era nada que vinha da cabeça dele. Simplesmente com a clínica, ele estabelecia conceitos, padrões, enfim. Então, aqui continuando, a psicanálise é caracterizada como uma revolução epistemológica. Para quem não sabe, epistemologia seria o estudo do conhecimento, que produziu uma grande mudança diante da medicina neurológica e das psicologias centradas na consciência. Lembrando que Freud ele trouxe a questão do inconsciente. Segundo Marcondes, 3 teorias a partir do Renascimento até os dias atuais constituem rupturas em relação à concepção de centralidade do homem como centro do universo, como centro das espécies e finalmente como centro de si mesmo. Eu comentei para vocês, o centro do universo, a questão da Terra ser o centro do universo, que Copérnico trouxe e disse que não era. Centro das espécies, que como a religião pregava que o homem veio da Terra, aquela coisa toda, conforme a Bíblia, e aí Darwin disse que não tem nada a ver com isso, que a gente foi evoluindo, que nem a gente veio dos macacos, enfim. E aí a questão da psicologia, e no caso aqui como centro de si mesmo, daí fala do próprio eu. É onde a psicologia trata a questão da pessoa. Então, até isso, a psicanálise veio para quebrar o padrão. Então, aqui ele cita com mais detalhes aqui a teoria heliocêntrica do Copérnico, que desloca a Terra como centro do universo e a coloca em movimento em torno do Sol. Então, esse novo modelo de cosmos abala profundamente as crenças tradicionais do homem da época, não só quanto à ordem do universo, mas também quanto ao seu lugar central nessa ordem. Aqui fala do Darwin, né, como eu falei para vocês agora há pouco. Claro que são coisas que vêm na mente, sim, como eu já falei para vocês, que o estudo o que eu estou estudando já faz 1 ano, questão da psicanálise da faculdade, e claro, já passei por muitas disciplinas, tudo, agora essa gravação comecei agora, então vou aliar um estudo, o meu estudo de psicanálise com a gravação dos vídeos, das aulas, então é uma interação entre eu e vocês, aqui na questão do conhecimento, da troca de conhecimentos, né? Peço para vocês que coloquem mensagens ali, tudo, né? Os comentários, o que estão achando, ou algumas ideias, ou algumas coisas que não concordem também, que é válido, porque também pode ser que eu esteja falando bobagem também. Então, para aqui a ideia é servir de aprendizado entre eu e vocês. Bom, e aqui publicação, a segunda quebra, digamos, de paradigma, publicação da obra de Darwin, A Origem das Espécies, consiste em uma teoria da seleção natural que afirma que a espécie humana resulta de um processo de evolução natural, tendo o macaco como ancestral. E, por último, aqui a teoria psicanalítica, de Sigmund Freud, fundamentada com base na concepção do conceito do inconsciente. Teoria freudiana, a metapsicologia, afirma que não temos controle pleno de nossas ações e que há causas determinantes da nossa ação que nos são desconhecidas. Então tem muitas coisas que estão intimamente ligadas aqui, está no inconsciente, e que a gente não, como já fala o termo inconsciente, a gente não tem consciência. Só trazendo um parênteses aqui, para vocês entenderem a questão de inconsciente, consciente, assim. A gente guarda muita coisa na mente, muita coisa na mente. Só que acontece, tem coisas que vêm à tona, tipo, vem a nossa consciência, e tem muitas coisas, a maioria, fica lá perdido. Por exemplo, agora me veio o que eu comi ontem no almoço. Então, no momento que me veio na mente, aquilo que estava inconsciente, que eu não lembrava que eu comi no almoço, que foi a massa com feijão, hoje me veio. Então, logo, me tornou, isso aí que eu lembrei se tornou consciente. Mas ele estava lá perdido, estava inconsciente. Então, imaginem vocês assim, imagina uma tela enorme, de ponta a ponta, digamos assim, sei lá, vocês estão olhando para frente na parede de vocês, ponta a ponta, um cenário. Só que tudo escuro. Imagina que esse cenário é a mente de vocês. E aí vocês apontam uma lanterna para um ponto específico desse cenário. Aquele ponto específico que vocês estão iluminando, estão enxergando aquele ponto, é o consciente. Tudo que não está sendo apontado com a lanterna é o inconsciente, mas pode se mexer. Daqui a pouco vai para outro ponto, olha, ali é uma estante. Aí olha para outro ponto, é uma TV.
Então, na verdade, onde está apontando é onde está tá tornando a questão consciente. Então, essa é, digamos assim, a diferença de consciente e consciente. Então, aquilo está perdido. Só que, claro, inconsciente tem coisas triviais, tipo, que ficam esquecidas, que a gente não faz questão de lembrar, até porque, né, a demanda de conhecimento é muito grande, mas tem aquelas que ficam muito mais enraizadas ou aquelas que a gente não quer lembrar. Que a gente joga pro inconsciente que nos fez tão mal, às vezes até questões de, a maioria questões de infância, que a gente esquece lá. Só que o inconsciente, ele quer que tu lembre. Ele vai lembrar de outras maneiras. E às vezes é em forma de sintomas, ansiedade, crise do pânico, enfim. Então aqui que ele fala aqui, o marco aqui na questão da psicologia, que é a psicanálise. Então no livro Grupos, uma perspectiva psicanalítica de 2016, o autor Laszlo Antônio Ávila apresenta textos contemporâneos de Kais e Anzu, que define grupalidade como a quarta ferida narcísica da humanidade. Então no caso ali, né, a gente viu as 3 feridas narcísicas, que é a Terra como não sendo o centro do universo, a questão da evolução humana, que a gente não veio da Terra, então outro quebra de paradigma, a questão do inconsciente, que tem coisas que a gente não lembra, que a gente guarda lá, tá lá escondido, e a quarta ferida narcísica da humanidade, como fala aqui, que é a questão dos grupos. Então vou ler aqui para vocês a questão aqui da quarta ferida narcísica. O fato novo é a consideração do eu como decorrente da psique grupal. Olha que interessante. Então, a consideração do eu como decorrente da psique grupal. Ou seja, o eu como indivíduo surge com base nas relações intersubjetivas precoces. A ideia de eu nasce dentro da configuração de um desejo do outro. Afirmativa que ainda não foi aceita e ainda é bastante polêmica para a psicanálise clássica. Claro, porque lembrando que a psicanálise, ela, em relação a grupos, ela ficou meio assim, porque sempre foi na questão indivíduo. Sempre se trabalhou o indivíduo. Aí quando se fala em grupo, tem certas resistências, como a gente viu na aula passada. Então, mas aqui traz o fato novo da questão do eu decorrente da psique grupal. Então, quer dizer, o que ele está dizendo? Que, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Lembra que a gente está estudando junto aqui. Que como se o eu, a nossa formação do eu, a nossa personalidade é decorrente do grupo de pessoas. Será que é isso mesmo? Então aqui daí entra no tema 2, que é a psicoterapia de grupos. Então assim, os pressupostos da psicologia social já podem ser identificados nos ensinamentos dos filósofos Platão e Aristóteles, e mais recentemente em Augusto Comte. Então, para ver como é uma questão antiga. Em tempos de guerra, os pesquisadores buscam entender os fenômenos sociais, tais como a motivação humana e os padrões de comportamento. No entanto, o interesse científico nas relações sociais era muito mais para atender às necessidades dos países que precisavam ser reconstruídos do que para atender necessidades individuais das pessoas. As pesquisas sobre a dinâmica de grupos se popularizaram após a Segunda Guerra Mundial, mas o interesse e a sistematização teórico-metodológica surgiram muito antes. Então já teve estudos muito antes sobre questão de grupos, sobre a dinâmica de grupos, no caso, mas após a Segunda Guerra Mundial é que floresceu mais. Até por questões óbvias, na questão das consequências da guerra, questão psicológica, enfim, como é a pessoa está lidando com a família, por exemplo, pós-guerra, o quanto aquilo está impactando na família, ou nos amigos ao redor, ou na sua vida pessoal, mas também ao redor. Então tudo isso é importante na questão de grupo. Por ocasião do primeiro Congresso Latino-Americano de Psicoterapia de Grupo, que ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, o professor e psicanalista brasileiro David Zimmerman atribuiu a Joseph Brett o início desse método psicoterapêutico em 1905 nos Estados Unidos. Então, no caso aqui, o brasileiro já viu que tinha estudos já início do século XX. Então, na verdade, assim, se pensar que a psicanálise nasceu em 1900, então digamos que a análise de grupo, o estudo psicoterapêutico em relação a grupos, meio que já nasceu junto com a psicanálise, de certa forma. Em um artigo de revisão sobre o panorama histórico de surgimento da evolução da psicoterapia de grupo, os autores Beccelli e Santos
também apontam Joseph Pratt como fundador da psicoterapia de grupo. Em 1905, terapia empregada em pacientes tuberculosos no Massachusetts General Hospital, que seria em Boston. Ao mesmo tempo que Pratt desenvolvia suas atividades na América, espero que a minha pronúncia seja boa nesse caso, acredito que é Pratt que se diz, do outro lado do Atlântico, Moreno, que é um outro autor, começava a lançar as sementes da psicoterapia de grupo e do psicodrama. Entre 1910 e 1914, digamos, quase pré-Primeira Guerra Mundial, para quem não se lembra, de 14 a 18, formou grupos com crianças nos parques de Viena e improvisou representações nas ruas com prostitutas, procurando desenvolver grupos de discussão de autoajuda. Então já começou um trabalho nesse sentido. A Ibetiel Santos classifica historicamente o desenvolvimento da psicoterapia de grupos da seguinte maneira. Então ele separa em 3 fases aqui. A fase de expansão teórica nos anos 50 e 60, bem pós Segunda Guerra Mundial. A fase de expansão teórica, então na verdade é em função da teoria. Depois tem a fase de consolidação na década de 70, então se consolida a teoria. Então imagino que esteja uma questão de teoria e prática, e a fase de amadurecimento, nos anos 80 e 90. Então tem essas 3 fases, expansão teórica, consolidação e fase de amadurecimento. E aqui fala que finalmente examina-se sua evolução recente, veio com uma coisa bem recente mesmo, dando ênfase especial à construção de novos modelos. Nos últimos anos, diversas técnicas dessa modalidade de tratamento têm sido desenvolvidas para atendimento de populações específicas de pacientes, com as mais diversas condições médicas e psicossociais, o que sugere uma tendência crescente rumo a maior especificidade de sua aplicação. Então, na verdade, como está surgindo muitos trabalhos, tudo, ele está exigindo uma maior especificidade, porque deve surgir, pelo que eu estou percebendo aqui, são muitas características em relação a grupos. Então, aqui pela psicanálise, Sigmund Freud publicava em 1921 um texto Psicologia das Massas ou Psicologia de Grupo. Então, Freud também teve um pouco do olhar em relação à questão de grupos, apesar de o foco dele ter sido sempre centrado no indivíduo. Mas ele trouxe alguma coisa. Quando Bion teve suas primeiras experiências com grupos no exército inglês, foi especialmente com Freud e Klein, ou Melanie Klein, para quem não conhece, que manteve alinhamento teórico, no entanto, para um alinhamento metodológico. Então, como quem diz aqui, Freud e Melanie Klein serviram como questão, embasamento teórico para Bion, em relação aos grupos. E já na questão metodológica, tipo, o método para se empregar na questão do tratamento psicanalítico, enfim, da questão de grupo, a experiência de Jacob Moreno, o psicodrama que botou entre parênteses, deve ser algum tipo de terapia, acho que eu vou descobrir mais adiante, com a sistematização da psicoterapia de grupos também foi considerada. Então é uma sistematização, tipo, criar uma rotina, um tratamento, enfim, uma metodologia. Então aqui já fala sobre o Moreno, no caso, que a partir de 1910 teve experiências com psicoterapia de grupos nas praças. Em 21 criou o Teatro da Espontaneidade. Em 32 sistematizou o método da psicoterapia de grupo. Que é um método, na verdade, psicodrama. Então aqui eles dão resumos aqui, uma cronologia das coisas que foram acontecendo em relação à teoria de grupos. Então aqui começou com Moreno, lembrando, né, que acho que é como é que é o nome? Deixa eu ver. Fugiu o nome do rapaz aqui, o Pratt, acho que é Pratt. Joseph Pratt, né, que iniciou em 1905 aqui. Mas, aqui daí, na sequência, teve outras questões históricas aqui, que ele dá um pequeno relato aqui. Então, voltando aqui, a gente falou de Moreno. Aí Freud, em 1921, publicou Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Aí depois, em 30, teve a Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig Bertalanffy. Cherf, em 36, publica a Psicologia das Normas Sociais, na qual aponta como os sujeitos se aproximam no grupo para criar normas para situações ainda não estruturadas.
Aí depois teve o Bill, em 48, que teve experiência com grupos na psicanálise. Depois teve Kurt Lewin, psicólogo alemão, criador da teoria de campo, fundou após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos o Centro de Pesquisa para Dinâmicas de Grupo, na Universidade de Michigan, desenvolvendo estudos experimentais sobre o relacionamento humano. Lewin popularizou a expressão dinâmica de grupo e introduziu no discurso das ciências sociais. Quem já, não digo todo mundo, mas alguns, em questão de empresas, tudo, se fala muito da questão da dinâmica de grupo. Às vezes para seleções de pessoas, seleções de cargos, no caso. Então, tem muito da questão da dinâmica de grupo. E aí já se fala que Kurt Lewin psicólogo alemão, que trouxe todas essas questões. Aí em 78 teve Serge Moscovitch, acho que é assim que se pronuncia, com a publicação do livro A Representação Social da Psicanálise na França. Aí depois teve Foucault, a partir de 48 em Londres, cria a prática da psicoterapia psicanalítica de grupo com enfoque na Gestalt, que outra hora eu trago para vocês a questão da Gestalt. O grupo forma uma nova identidade diferente da soma das identidades individuais. Aí depois teve Pichon Rivière, acho que é assim que se diz, a Escola Argentina de Psicanálise sistematizou o trabalho com grupos operativos, grande interface com o processo de ensino-aprendizagem. Yanzhou e Kuss, membro da Escola Francesa de Psicanálise na década de 60, propõe o conceito de aparelho psíquico grupal. Só para vocês terem uma ideia, Freud ele trouxe a questão do conceito de aparelho psíquico e individual. Nunca falou na questão de grupo. Já Yanzhou e Kuss, acho que Kuss se diz, eles trouxeram já na questão do aparelho psíquico grupal. Então esses foram os pequenos relatos na questão histórica. Então no Brasil, com abordagem psicanalítica, foram institucionalizados serviços de psicanálise de grupos em diversos estados por iniciativa dos psicanalistas Alcione Bayer Bahia, Valderedo Ismael de Oliveira, David Zimmermann, como a gente já citou agora há pouco, Werner Kemper, Júlio Gonçalves dos Santos, Oscar Rezende de Lima, Luiz Miller de Paiva, Lígia Amaral, Bernardo Blaineto e dentre outros. Então, bastante pessoas focaram na questão de grupos. No entanto, para Silveira, essa parte da história corre o risco de ser esquecida. Olha que interessante. Pois a partir dos anos 70, a busca pela verdadeira psicanálise marca o início do afastamento entre o trabalho com grupos e o movimento analítico, principalmente ligado à IPA. A partir desse momento, o grupo cada vez menos será uma questão para essas sociedades de psicanálise. Claro, porque é complicado assim, porque o que acontece? Como a psicanálise é voltada para o autoconhecimento, para a questão do se conhecer, a questão do inconsciente, é muito eu, é muito pessoal. Então, automaticamente, pelo que eu estou entendendo, vai acabar se distanciando mesmo. Mas, ao mesmo tempo, algumas leituras que eu fiz que dizem que o inconsciente conversa com outro inconsciente. Como assim? Por exemplo, digamos que às vezes quando tu barra pessoas na tua vida, às vezes tu pensa assim, pô, mas sempre tem as mesmas pessoas que aparecem na nossa vida, com características muito próximas da nossa, ou pelo menos com algumas questões psíquicas iguais. Só que às vezes as duas pessoas se conversando mesmo assim, não se nota isso, não se nota nada diferente. Mas só que automaticamente os inconscientes vão se conversando. Isso Freud trouxe um estudo que ele supôs isso, que os inconscientes se conversam. Porque muitas vezes, muitas coisas que a gente se depara, muitos padrões nossos da nossa vida, muito acontece em função dos inconscientes estarem se conversando. Então, eu poderia unir essa questão dos inconscientes se falam com a questão de grupo, porque grupo está envolvendo mais pessoas, não é só a pessoa em si. Então, acredito que também em grupo acaba levando a sua questão psíquica também para o grupo, inclusive porque que muitas vezes a gente acaba ficando, não digo a gente em si, mas aconteceu já diversas vezes, a gente às vezes tender a ficar mais com um determinado grupo de pessoas do que outras.
Ou que nem a moda atualmente, que são pessoas de direita e esquerda. Pô, tem gente que se familiariza com direita, outros com esquerda, mas às vezes no conversar com a pessoa pode nem sequer falar a questão de direita e esquerda. Mas daqui a pouco o inconsciente está ali trocando. Não sei. É uma hipótese. E aí no tema 3 aqui ele traz a questão do psicodrama. Aí ele aqui ensina o que é o psicodrama. Então no caso o Moreno é o criador do psicodrama. Então Jacob Moreno. Aí já conta um pouco da história dele aqui, do Moreno, que estudou filosofia e medicina em Viena e teve Sigmund Freud como professor. Pô, que privilégio, hein? Isso é para poucos. E elaborou suas ideias em Viena à sombra de Freud e da psicanálise. Então, ele já começou a elaborar ideias também, o Moreno. O contexto no qual desenvolveu seu trabalho era o de pós-guerra, em que Viena vivia num ambiente confuso e tenso, sem uma liderança definida. Moreno coloca uma cadeira vazia no palco, com uma coroa, e propõe como tema que cidadãos experimentassem ocupar o papel de líder, cabendo à plateia o julgamento. O estilo de Moreno era provocativo, tanto na maneira de ser quanto na de agir. Criava polêmicas no seu trabalho, por exemplo, fazia grupos com prostitutas vienenses com o objetivo de ampliar a conscientização de sua situação e fortalecê-las como grupo, além do seu trabalho em campo de refugiados. Então, o Moreno ele era bem ousado nesse sentido, a questão dos estudos dele. E aí, aqui continuando, nos Estados Unidos, Moreno sistematizou o psicodrama como um método alternativo de psicoterapia. Então, na verdade, ele trouxe um método alternativo na questão da psicologia mesmo, da psicoterapia. O psicodrama é um método prático, e seu aprendizado inicial é pela prática. Então, é tipo botar a mão na massa, buscando posteriormente a sua compreensão teórico-metodológica. Mas como bem a gente sabe, a teoria e a prática na psicanálise andam juntas. Então a gente pode até estudar bastante teoria, mas a prática também conta muito. Então o indivíduo em si é muito importante também na questão do conhecimento psicanalítico, da questão do estudar do comportamento, enfim, das questões psíquicas do ser humano. Então aqui ele começa bem na questão prática também, e depois em cima disso vem a teoria. E lembrando, Freud também ele trouxe muitas teorias ou muitas consolidações, teses em função da clínica. Então ele atendia muitos pacientes, ele observava muitas questões dos pacientes, e aí na interpretação dele em relação aos pacientes que ele elaborava suas teorias. Então sempre foi em cima da questão clínica. E aqui não foi diferente em relação ao Moreno. Bom, e aqui fala, ó, buscando posteriormente a sua compreensão teórico-metodológica, assim como os psicanalistas recomendo que idealmente deve ser compreendida a psicanálise, primeiro pela experiência prática, se envolver com a análise pessoal e depois buscar compreensão teórica e metodológica. Então aqui complemento o que eu acabei de falar. Então, continuando aqui no psicodrama, ele tem um ritual. Então aqui a metodologia, ó, tem um aquecimento, dramatização e compartilhamento. Como será que funciona isso? Então essa ritualística é resultado da influência que Moreno recebeu do teatro. Suas referências eram no teatro grego, no teatro mambembe e em antigos rituais tribais. O psicodrama tem 3 etapas básicas e uma complementar, que acontece apenas em grupos quando o objetivo é ensino-aprendizagem do método. Então tá aqui, isso que é importante estudar nessa parte aqui. Então, primeiro, o aquecimento. Como é que funcionava o aquecimento? Então, o primeiro momento da sessão, quando o diretor avalia como o grupo ou o paciente está e promove estimulações para gerar espontaneidade e emergir o tema protagonista ou a pessoa protagonista de um grupo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, primeiro momento da sessão, o diretor avalia como o grupo ou o paciente está. Ele tem que primeiro avaliar como o paciente está naquele momento. E aí ele promove estimulações para gerar espontaneidade. Então, eu acredito que ele dê tarefas para que aconteça a questão para estimular, no caso, a espontaneidade. E emergir o tema protagonista ou a pessoa protagonista de um grupo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o aquecimento é para, primeiro, avaliar como o grupo está. Ele vai criar estimulações para ver se surge um líder protagonista ou alguém que se destaca no grupo. Então, esse é o aquecimento. Dramatização.
segundo momento da sessão, em que o protagonista coloca sua história em cena por meio da ação dramática. Então, na verdade, daí o grupo, ou as pessoas começam a contar sua história através de dramatização. Aí depois o compartilhamento, que é o terceiro momento. Quando o grupo, ou no caso de uma sessão bipessoal, cliente-paciente aqui, é convidado a refletir sobre como a dramatização impactou. Então, na verdade, eu encaro aqui, pelo que eu estou lendo, o compartilhamento mais como uma reflexão em voz alta. Tipo, né, compartilhar o que a pessoa achou da sessão, ou das questões que surgiram ali. E aqui o quarto momento, que seria o extra ali, como fala ali, o complementar, processamento, acontece opcionalmente em grupos de aprendizagem. Quer dizer, não é com todos que acontece isso. Em que todos são convidados a olhar para a sessão de psicodrama sobre os aspectos técnicos e metodológicos. Claro, eu imagino que aqui é, digamos, sei lá, tu tá numa aula e tá ensinando o psicodrama para as pessoas. Então, logo, os aspectos técnicos e metodológicos tu vai mostrar para as pessoas ali depois do resultado, né, para ver as questões técnicas desse processo. Em uma sessão de psicodrama, o terapeuta é o diretor e tem várias funções: produtor, terapeuta e analista. Então, ele faz todas essas funções, o terapeuta. Para Moreno, o ser humano é um ser espontâneo e criativo. Ele discordava de Freud em relação ao nascimento ser considerado uma experiência traumática. Para Moreno, o ato natal é o oposto do trauma. É uma catarse de profundo alcance, tanto para a mãe como para o bebê. Foi poético até. Agora são dois pontos de vista diferentes. Não dá para dizer o que é certo ou o que não é. Freud, como aqui diz, né, que em relação ao nascimento ele é considerado uma experiência traumática, porque aquilo, por que é traumático? Porque a criança, quando está dentro da barriga da mãe, está naquela proteção, aquela coisa mais protegida, acolhida. E aí, quando sai ao mundo, é uma série de questões que ativam a criança ali: luz, ambiente, oxigênio, pessoas na volta, uma série de fatores que acontecem ali na volta em segundos, que aí para Freud ele considerava como um processo traumático, né? Mas tu vê que Moreno já, para ele, não. Uma catarse de profundo alcance, tanto para a mãe como para o bebê. Bom, Moreno considerava, concordando com Freud, que existem processos inconscientes individuais. No entanto, para ele, além do inconsciente individual, há processos inconscientes que englobam a inter-relação. Então ele está dizendo que também existe a questão inconsciente em relação ao grupo. Moreno também criou o conceito de brecha entre a fantasia e a realidade, considerando que em determinado momento da vida a pessoa começa a fazer a distinção entre o que é real e o que é imaginário. Antes a realidade e a fantasia são uma coisa só. Então Moreno acreditava que era tudo uma coisa só, realidade e fantasia, e com o tempo vai se separando, vai criando uma brecha entre esses dois segmentos, digamos, dois momentos da vida aqui que ele fala, que é o real e o imaginário. Que até também quem traz muita questão do real e imaginário é o Lacan. Acredito que ele estudou muito Lacan também, porque eu vejo que ele traz algumas coisas de Lacan, apesar de não citar Lacan aqui, mas imaginário, real, isso tudo é questões do Lacan que ele fala. Moreno fala em estados conscientes e inconscientes, contrapondo-se à ideia da entidade psíquica. Para ele, os estados conscientes e inconscientes são como um corredor, que a pessoa anda indo e vindo, tipo, tá consciente, 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 tá indo e voltando direto. Passando por estados conscientes e inconscientes, sem separação topográfica. Só para vocês entenderem, Freud, quando criou a teoria da questão psíquica, ele criou como uma topografia, no caso, regiões. E aí fala do id, ego e superego, que é a segunda tópica, que a primeira veio consciente, inconsciente e pré-consciente. Aí depois, com os estudos, que ele viu algumas coisas que não batia, e acabou criando a segunda tópica. E a questão topográfica, daí ele bota lá o ego, o superego, e depois o inconsciente, que fica, digamos, a maior parte. Mas que a gente também transita nessas três questões psíquicas. Aí vamos ver aqui, ó. Para Moreno, a maneira como me vejo e a maneira como enxergo o mundo são construídas socialmente. Então, como quem diz, a maneira como ele vê
É questão social, é pelo social. Se não fosse social, talvez não viria dessa maneira, pelo que ele fala. Na perspectiva do psicodrama, aquilo que chamamos de realidade é, na verdade, uma realidade social. Pode-se perceber que Moreno coloca uma ênfase maior nas relações sociais. Claro, por consequência, por falar em grupo, vai cair nas questões sociais. Enquanto Freud coloca a ênfase maior nas relações significativas, nas relações parentais, o grupo social primário, enquanto as relações sociais já seriam um grupo secundário. Isso para Freud, no caso. Porque, claro, a gente já nasce em grupo. Tem pai, mãe, ou enfim, se é adotado, daí tem os pais adotivos, ou às vezes internatos, enfim, independe da situação, mas sempre tem pessoas na volta. Um bebê, se deixar largado na rua, ele não sobrevive. Alguém tem que acolher esse bebê, que seja ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, mas alguém tem que acolher. Alguém tem que pegar ele, senão não sobrevive. Então, aí Freud ele separa esses dois momentos, a questão do familiar, daí ele fala a questão grupo social primário, que é a família, e depois vem as relações sociais, que seria um grupo secundário. Isso na visão de Freud. Bom, e aqui o texto ele explica a diferença de grupos sociais primários e secundários. Então, nos primários, aqueles formados pela família nuclear, pois desde o nascimento do bebê interage com membros da sua família, estabelecendo relações que vão se ampliando à medida que cresce e expande suas atividades. Creche, família de amigos, próximo. Nesse caso, os membros possuem contato pessoal direto e estabelecem laços mais íntimos de relação. Isso conforme o Zimmermann trouxe aqui, explicando. Já em grupos sociais secundários, a relação é impessoal e ocorre pelas trocas de interesses mútuos, porque os grupos só existem porque ambos não, todos têm seus interesses. E aí a troca só acaba se constituindo o grupo quando há trocas de interesses aí. As relações são mais racionais, né? Porque quando a gente fala em família é coisa mais irracional, mais sentimental, enfim, já o social tem interesse, então já é uma coisa racional. O contato social geralmente é temporário e determinado por trabalho. As comunicações são temporárias e podem ser anônimas. Os canais de comunicação são presenciais, que pode ser por telefone, e-mail, etc. Como exemplo, podemos citar grupos políticos, colegas de sala de aula ou de trabalho, e assim por diante, que é o grupo sociais secundários. E aí vem o tema 4, que a gente vai se encaminhando para terminar, fim da aula, né? Você lembra que é sempre dividido em 5 temas, e mais a questão prática. Então aqui o tema 4 fala da psicologia das massas. Então o que fala aqui o texto? Pelo título do livro, pode-se criar uma expectativa de que Freud se posicione em relação à psicanálise de grupos, quando na verdade não é exatamente sobre isso que os textos tratam. No entanto, é um fundamento teórico essencial, especialmente para a psicanálise social institucional. Então é aquilo, ele não foi bem focado nisso, mas se aproveita para isso, pelo que eu entendi aqui. Então aqui, publicado em 1921, o livro tem a tradução para o inglês e a tradução brasileira, definindo como título Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Lembrando que o ego é o eu. Quando no original a referência era para as massas e não para os grupos. Então eu imagino na minha cabeça aqui, ou melhor, na cabeça de Freud, e está pensando na questão da população, a grande massa, a mídia, como a gente fala hoje em dia. Enfim, então eu imagino que estava olhando mais nesse contexto, diferente do Moreno e outros autores, no caso Bion, que trouxe a questão de grupos, que aí é uma coisa mais reduzida, mais específica do que está falando em massa. Eu imagino assim, pelo menos. Freud inicia esclarecendo que a psicanálise não despreza as relações do indivíduo com os outros. Olha só que interessante isso aqui. Ele esclarece que a psicanálise não despreza as relações do indivíduo com os outros. Então, a psicanálise leva em conta as relações de nós, de nós com os outros. E que a psicologia individual não se distingue da psicologia social ou coletiva. E diz que a psicologia de grupo se interessa pelo indivíduo como membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de uma profissão, de uma instituição, ou como parte componente de uma multidão que se organizaram em grupo.
uma ocasião determinada para um intuito definido. Cada indivíduo participa de vários desses grupos, e sendo assim, são várias mentalidades grupais, algumas delas contraditórias. Vamos ver o que ele quer dizer com algumas delas contraditórias. Não sei se é grupo comparado a grupo, ou pessoas dentro do grupo. Vamos ver aqui. Freud falou em mente grupal e considerou que ela fica evidente quando há alguma homogeneidade ou alguma afinidade. Então, como se o grupo fosse uma mente só, então, como todos têm a mesma opinião. Né? Digamos, os torcedores de um determinado time. Então, eles têm a mesma torcida, então têm a mesma mentalidade em relação ao time. Aí Freud, o que ele diz? Que diz que fica evidente quando há alguma homogeneidade, tipo quando tem um consenso entre o grupo. Então aqui fala, a questão importante para Freud era entender por que as pessoas cedem ao contágio quando estão em grupo. O texto de Freud foi especialmente importante para o estudo do que Hitler, na década de 20, conseguiu fazer ao tornar-se chefe supremo do partido nazista e comandar a nação em um regime completamente totalitário de dominação. Então ele conseguiu influenciar muitas pessoas. Mas será que ele influenciou ou as pessoas já tinham o mesmo pensamento e só se conectaram? Falando em termos inconsciente ou até consciente também. Aí aqui vamos comentar, aqui o texto ele vai falando sobre o texto do Freud sobre o grupo de massas. Então, ao longo dos capítulos que compõem esse livro de Freud, o que se fortalece é o delineamento conceitual de uma teoria de identificação. Então, ele, pelo que eu estou entendendo aqui, ele parte sempre do conceito, no caso da teoria da identificação, tipo, digamos, seria o que é em comum naquele grupo. Freud apresentou a suposição de que as relações amorosas, os laços emocionais estão na essência da mente grupal. Então, a essência da mente grupal é as relações amorosas, os laços emocionais. Se não tiver isso, talvez não exista uma mente grupal aí, pelo que o Freud está dizendo. Acreditava que os membros se deixavam influenciar pelos outros para se manterem em harmonia com eles. Seria um impulso de amor, uma coisa que se faz por amor, mas às vezes mesmo sendo sofrido, digamos assim, mas eu fiz por amor. Muitos já viram essa história, assim, da questão novelas, filmes, e vida real, inclusive. Eu fazia tanto para aquela pessoa, porque eu amava, não sei o quê, enfim. E me decepcionei. Então, fala que aqui os membros se deixavam influenciar pelos outros para se manter em harmonia com eles. Então, na verdade, porque ele fala em impulso de amor justamente por isso. Que tu acaba meio que cedendo para poder ficar em harmonia, se manter em harmonia. Considerando que os grupos podem se diferenciar em temporários ou permanentes, ou duradouros, ou homogêneos ou não homogêneos, naturais ou artificiais, então já está trazendo que existem diversos tipos de grupos, que podem durar ou não durar, ser primitivos ou altamente organizados, com ou sem líder. Freud escolheu problematizar os grupos altamente organizados. Então, dos diversos tipos de grupos que ele identificou, ele resolveu focar num ponto só de grupo, não foi para todos, pelo que eu estou lendo aqui. E no caso ele preferiu pegar os de altamente organizados, e aqui traz o exemplo como o exército e a igreja católica. Nesses dois casos há um líder, comandante, no caso do exército tem um comandante, e Cristo que é a igreja católica. E habitualmente seus membros são tratados como iguais irmãos. Olha o padrão que está tendo aí, hein? E habitualmente seus membros são tratados como iguais irmãos. Tá, aqui sim. Com isso, Freud aponta uma relação de amor entre eles, um laço que os une. Esse laço prende as pessoas e implica em restringir a liberdade das pessoas em um grupo. Especialmente no exército, quando essa relação libidinal deixa de existir. Quando o membro já não se orienta com base no comando do líder e preocupa-se apenas consigo mesmo. Uma coisa quando a pessoa começa a perceber que aquilo não está batendo para ela. No primeiro momento, ela se apaixona para aquilo, tem aquela coisa do patriotismo, vamos supor, falando do exército, o ideal, e aí depois começa a perceber que aquilo não faz sentido, e aí já começa meio que ter algumas discordâncias. Então isso é um padrão do ser humano, pelo que eu estou vendo aqui. E se olhar o contexto histórico, se vocês tiverem a oportunidade para ler, por exemplo, 1984, que é o autor George Cromwell, se eu não me engano.
Mas o livro é 1984. E aí aí ele fala do mundo distópico, tudo. E aí surgem alguns personagens que também começam a questionar o sistema. Então esse livro traz nesse sentido. Então aí bate muito com isso aqui que ele tá falando, o que o Freud está falando. Quando a relação libidinal deixa de existir, isso é, tu deixa de se apaixonar, digamos ali, tu deixa de de ter a paixão por aquilo, tu começa a racionalizar aquilo. Daí frequentemente se observaram sintomas de ansiedade, medo, pânico. O perigo parece maior quando se está sozinho. As pessoas acabavam ali falando em termos de exército ou igreja, preferiam continuar nessa questão, mesmo sabendo que aquilo não era o certo, mas porque ficando sozinho era pior. Para Freud, é a presença do laço que caracteriza um grupo. Se não houver essa relação libidinal, haverá apenas uma reunião de pessoas, mas não um grupo. Então tem que ter a libido dentro do grupo. Será pelo laço libido que as antipatias e peculiaridades indesejadas serão toleradas, concluindo que o amor atua como fator civilizatório no desenvolvimento da humanidade. Eu acredito até, fazendo um parênteses aqui, que, claro, muita coisa que a gente sente, muito padrões nossos, acaba se refletindo em grupo também. É normal. Então, Freud vai dizer que a identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. E continua dizendo que a simpatia surge da identificação e relaciona comportamentos sociais de massa com esse mecanismo de identificação. A mudança de temperatura nos quebra aqui no sul. É tenso. Bom, esse mecanismo de identificação, tais como sintomas de massa, quando há uma aparente imitação do sintoma ou do comportamento do outro. E aqui traz uma explicaçãozinha mais específica aqui, mas seguindo o texto aqui de estudo, sob a premissa de alguns escritores contemporâneos de Freud de que o homem é um animal gregário, Freud discorda dizendo que o homem é um animal de horda, uma criatura individual, uma horda conduzida por um chefe. Então ele está dizendo que o ser humano ele é individual, só que ele gosta de ser conduzido por alguém acima dele. Zimmermann reconhece nítida influência do texto Psicologia das Massas e Análise do Ego. Bion parte dos modelos do exército e da igreja, então ele segue o caminho de Freud nesse caso, considerando que são grupos de trabalho especializados. O que Bion definiu como supostos básicos é uma referência ao funcionamento do processo primário nos grupos desestruturados caracterizados por Freud. E aqui o tema 5 traz a psicanálise de grupos. Então a premissa da psicanálise de grupos é que o indivíduo forma o grupo e o grupo forma o indivíduo. Então os dois estão intimamente ligados, pelo que eu estou entendendo aqui. A realidade psíquica não é apenas individual. Na verdade, nenhum indivíduo, por mais isolado que esteja no tempo e no espaço, deve ser encarado como externo a um grupo ou não possuidor de manifestações ativas de psicologia de grupo. Então seria, digamos que a nossa constituição do eu vem de grupo também. E também o nosso eu individual também vai formar grupos. Então é uma coisa puxa a outra. Não existe como uma separação entre um e outro, pelo que eu estou lendo aqui, no caso do texto de Bion. Com base nas referências psicanalíticas, Ávila resgata alguns elementos para construir o conceito de grupo. Então ele traz alguns conceitos aqui, como o indivíduo não existe, o eu é feito de relações, então o eu só acaba surgindo do relacionando com outras pessoas. Se pensar na questão família, até tem uma certa coerência, porque os valores são construídos pela família, a família vai colocando valores em nós, enquanto crianças, a gente vai aprendendo os valores, a gente não nasce com valores. Então está dizendo que o eu é múltiplo, o eu é o eu outro, porque a gente aprende, se a gente tem valores, esse valor surgiu de algum lugar, e aí esse valor é do outro. Então por isso que fala que o eu é o eu outro. Pode parecer meio confuso assim, mas é que é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais, me fugiu a palavra. Enfim,
Se vier, daqui a pouco eu trago. Mas, como eu posso dizer assim? Ela é... Puxa vida. Subjetiva. Agora vem a palavra. Então, no caso, quando fala a questão do eu, o outro, ela é subjetiva. Então, como assim subjetiva? O eu é o eu outro. Então, na verdade, é isso. Aqui a gente traz questões de outras pessoas. Traz questões dos pais, os pais que trouxeram de outros pais, que na verdade, como a gente diz assim, quando a gente tem aquela frase, a sociedade é assim. Tá, mas quem é a sociedade? Somos nós. Então, se a gente pegou questões da sociedade, mas a sociedade também é nós. Então, a gente acaba trazendo o eu outro para nós também. E está falando que o eu é plural. Então, a gente tem mais de um eu, digamos assim. E a Ávila considera que o indivíduo e o grupo são como as duas faces de uma mesma moeda. Os processos humanos são processos de participação. Um ato agressivo, por exemplo, tem que ser entendido com base nas relações em que o indivíduo está imerso quando se forma esse ato. A agressividade, embora expressa no indivíduo, manifesta-se como fenômeno interacional, produto do contexto, ato superdeterminado pela história do seu autor e dos coparticipantes. Grupo e indivíduo são, então, fenômenos imbricados. Então, continuando aqui, dessa maneira, o eu, unitário, individual, só existe em relação ao outro. Se não tivesse outro, não existiria o eu. Então, até uma questão filosófica aqui. Isso também é reconhecido pela psicanálise clássica, de forma que a ideia de indivíduo é ilusória, pois o indivíduo nunca foi sozinho nem independente, mas sim sempre afetado pelos outros e os afetando. Então, o indivíduo não é o mesmo em todos os grupos. Cada sujeito carrega uma grupalidade antes de vir para o grupo, e uma vez em um grupo ele, interagindo gera uma nova totalidade. Então, às vezes as pessoas até mudam quando trocam de grupos, digamos, ou encontram outro grupo. Essa é a realidade psíquica grupal. O autor também afirma que o grupo é invisível, pois o que nos interessa no grupo é uma dimensão latente. Então aqui, o que diz aqui? Bill nos mostrou que os indivíduos contribuem anonimamente para produzir o grupo e que o grupo tem experiências emocionais através do indivíduo. A realidade do indivíduo é grupal, e o que é grupal é gerado pelos indivíduos em suas inter-relações. Então uma coisa puxa a outra. Em um grupo existem indivíduos com suas mentes, emoções e capacidades, mas a partir do momento que estão em grupo, passam a ter experiências que os coletivizam. Então aqui, a psicanálise de grupo se insere no campo das relações humanas, ampliando assim a interface da psicanálise clássica individual com outras ciências e com a sociedade. O conceito de indivíduo passa a ser utilizado psicanaliticamente para se referir ao grupo. Os indivíduos são parte do grupo, que por sua vez também pode ser estudado em sua individualidade. E aqui traz a prática, então, para a gente concluir a nossa aula. Então, o que diz aqui? Podemos identificar diversos exemplos em que o livro sobre a psicologia das massas se aplica à realidade. Revolução Francesa, movimento nazista, polarização de eleitores durante eleições presidenciais, torcidas de futebol durante um campeonato, e aparência física são exemplos de como se pode observar o laço emocional, a libido, que une seus membros. É da identificação que surge a empatia e a grupalidade. Cada grupo, com seu líder, protege sua verdade. Vivendo em uma sociedade livre e democrática, é frequente a existência de tensões entre grupos que defendem pautas ou times diferentes. Mesmo se tratando do grupo psicanalítico, uma sociedade psicanalítica, alguns de seus membros, tais como Sandor Ferencz, Carl Jung e Bion, inicialmente foram incorporados como membros do grupo de psicanalistas, mas, quando começaram a defender pontos diferentes daqueles do grupo, sofreram represálias e ameaças de serem expulsos do grupo. Então, até eles, dentro da própria psicanálise, começaram a ter ameaça de ser expulsos pelo fato de divergirem daquele grupo de psicanálise. Então, até dentro da psicanálise aconteceu isso. Interessante esse ponto. Os que continuam defendendo seus próprios ideais, mais que os ideais do grupo, rompem um laço e que os une e desintegram-se do grupo, quando aquela pessoa começa a se divergir daquele grupo ou tem opiniões muito fortes. Não é fácil bancar essa posição. Há muita ansiedade, medo e pânico envolvido. Né? Porque vai estar sozinho ali, enfrentando um grupo. Por isso é fácil encontrar quem recue para não perder a segurança e a proteção do grupo. Tipo, tá, tudo bem, né, vou continuar nesse grupo aqui. Mesmo talvez não discordando em alguns pontos.
que também pode ser um casamento ou um trabalho. Quando suportam sair do grupo, é possível que o outro grupo seja criado. E foi assim com o método da psicoterapia breve, reconhecido por volta de 1950 como outro método de tratamento, fundamentado na psicanálise diferentes, mas se diferenciando do método clássico. Foi assim com Jung, que fundou a psicologia analítica, e o movimento da psicanálise de grupos, que atualmente vem sendo apresentada como psicanálise vincular ou grupo-análise. Então, pessoal, é isso da aula de hoje sobre a clínica em bio. Né? Trouxe mais algum resumo, algumas questões aí da clínica em bio. Espero que tenham gostado. Valeu!